Se você for pra frente dessa forma, você pode acabar se dando bem. Algo pode acontecer. O Charles com certeza pode pegar ele, mas ele pode ser atingido também. Se o Charles tiver uma pequena chance, se você der a ele uma pequena chance, ele vai finalizar a luta. É por isso que o Charles é sempre perigoso. Eu acho que as pessoas estão esquecendo de quem é o Charles. E muitas pessoas ficarão surpresas com a forma como Charles Oliveira vai competir no sábado à noite. Ele fica falando, quando ele fala sobre o seu jogo de chão, eu fico tipo, cara, esse que você tá enfrentando é o Charles do Bronx. O Charles, ele pode ir até no primeiro round, nas primeiras trocações, trocação, vai pra luta agarrada, finja que vai trocar, agarra a perna dele, vai direto pro clinch e tenta ali a queda. A luta entre Ilia Topuria e Charles do Bronx acontece em poucas horas. E no vídeo de hoje eu tô trazendo os palpites dos lutadores do UFC. Alexander Volkanovski, Islam Makhachev, Adesanya e Caio Borralho deram seus palpites e muitos deles estão subestimando Charles. Todo mundo. A narrativa da luta é essa, o Charles sendo subestimado mais uma vez. A galera já tá achando que o Topuria é o campeão. Pessoal, a gente vai conferir os palpites e tudo que tá rolando. Antes, vou pedir apenas pra vocês deixarem um like aqui no vídeo pra fortalecer. Não custa nada e ajuda demais aqui o meu trabalho. Rapidinho, tá no celular, tá no computador, tanto faz. Clique aí embaixo no gostei e também veja se você é inscrito aqui do canal. Muitas pessoas veem os vídeos e não estão inscritas. Então, deixa o like, se inscreva, não esqueça e sem mais enrolação, bora ver tudo que rolou. Charles do Bronx está sendo subestimado injustamente? Me responda isso. Ele está sendo subestimado e se sente desrespeitado. Eu perguntei a ele exatamente isso. Eu falei, você defendeu seu cinturão, você ganhou o cinturão. Esse garoto tá chegando agora. E ele é azarão na proporção de 4-1. E ele pode se tornar campeão novamente. Ele é um cara maior, ele tem experiência na categoria, ele se sente desrespeitado. Eu acho que as pessoas estão esquecendo de quem é o Charles. E muitas pessoas ficarão surpresas com a forma como Charles Oliveira vai competir no sábado à noite. O problema é que Topuria tem sido fenomenal. Ele não só nocauteou várias pessoas no UFC, mas a gente também já viu o Charles se machucar nas lutas. Então eu acho que é por isso que a narrativa dessa luta está sendo dessa forma. Volkanovski, vamos falar do evento principal? Olha, eu vou com o Ilia, com Topuria, porque estilisticamente falando, o Charles ele é muito agressivo. É uma luta muito emocionante, por isso que todo mundo ama assistir ele. Mas se ele vier agressivo assim, ele vai dar chances para o Topuria. Se você for pra frente dessa forma, você pode acabar se dando bem. Algo pode acontecer. O Charles com certeza pode pegar ele, mas ele pode ser atingido também. Principalmente indo agressivamente com alguém como o Topuria. Topuria, ele pega você fora de posição. Eu não diria que o Charles fica com a guarda aberta, mas o problema é a maneira que ele avança em linha reta. Eu acho que o Topuria pode acertar ele, se esse for o caso. Tem ajoelhado, ele pode ficar preocupado com isso. Será que o Topuria vai ficar na defensiva primeiro? Sabendo que o Charles vai vir de maneira agressiva, que vai vir pra atacar. É uma luta interessante, porque a gente não sabe como que o Topuria age na defensiva, certo? E se o Charles mudar de estratégia, falar, ele acha que eu vou agir agressivamente, mas na verdade eu vou entrar em queda. Vamos ver o que acontece. Mas se o Charles vier agressivo da forma que ele sempre vem, eu acho que o Topuria vence. Você acha que o Topuria vai nocautear o Charles? Sim, eu acho que ele vai nocautear o Charles. Ilia Topuria já falou muito sobre você, Islam. Dessa semana ele foi muito respeitoso. Falou que te respeita por você perseguir os seus objetivos no meio médio. Quem que você acha que vai vencer no sábado? No UFC 317? Topuria ou Charles? É uma boa pergunta. Depende, cara. Depende quem consegue seguir o seu plano de jogo no MMA. Se o Charles conseguir derrubar o Topuria, ele consegue finalizar ele fácil no chão. E se o Topuria acertar ele em pé, ele vai dormir. Então, tem duas opções. Quem vai fazer o plano de jogo funcionar?
Nunca houve um bicampeão do peso leve. O Charles vai ser o primeiro se vencer uma grande conquista, né? Eu não sei sobre isso, mas ele tem chance. Ele tem uma grande chance. O Charles sempre luta bem contra os strikers. Ele teve uma boa trocação contra o Poirier, lutou bem contra o Chandler. Tanto o Topuria quanto o Charles têm poder de nocaute. Os dois são bons em pé. Se o Charles tiver uma pequena chance, se você der a ele uma pequena chance, ele vai finalizar a luta. É por isso que o Charles é sempre perigoso. Qual é seu palpite para essa luta, Islam? Eu vou 50-50. 50-50. Beleza, Charles e Topuria. Em termos de confronto, a postura do Charles é uma postura de Muay Thai. Ele avança pra frente com chutes frontais. Eu acho que o Charles vai caminhar pra frente. Mas o Topuria, a menos que seja atingido logo no começo de maneira pesada, não vai caminhar pra trás. Ele tem esse tipo de pressão, onde ele vai se movimentando, vai cozinhando. Ele tá sempre em movimento. O Charles tem um bom jab. Quando ele encontra o ritmo, é muito bom. Mas eu acho que o Topuria não vai deixar ele entrar nesse ritmo, porque ele vai caminhar pra frente, vai forçar o Charles a andar pra trás. O Charles avança com os joelhos. Se o Charles acertar ele logo de cara com um golpe pesado, essa é a única maneira que eu vejo o Topuria recuando. Ele tem que ganhar o respeito. Quem ganhar o respeito primeiro vai vencer essa batalha de pressão. Mas o Charles pode ser atingido logo no começo, e ele foi atingido algumas vezes. E pra mim o problema é que o Topuria fez isso com o meu irmão Volkanovski, e depois com o Max Holloway, um após o outro. Não é que eu duvidava dele antes, eu achava ele bom, mas eu falava, ele não vai vencer o Volkanovski. Ele não vai derrotar o Max Holloway, o Max é difícil de ser nocauteado. E aí eu estava errado. E cara, é difícil de culpar ele também. O jeito como ele fala, há algo sobre as pessoas quando elas falam, a maneira que elas falam, eu consigo perceber. Eu percebo quando elas estão falando besteira. Mas quando ele fala, ele passa uma convicção. Eu conheço o poder da palavra. O Topuria é tão rápido, né? Ele vai cozinhando lentamente, e do nada, BUM! Quando ele acerta um, ele encontra o ritmo, encontra a chance e vai avançando. O footwork dele também, ele tem um jeito assustador de se infiltrar na guarda. O Charles tem que ter um ótimo footwork para evitar aquela linha preta e conseguir controlar o centro do octógono. Mas marchar pra frente não é o único caminho, um footwork também. E aí você pode ganhar o respeito acertando um golpe pesado. Adesanya, se você fosse o Charles, o que você faria? Eu usaria chutes a longa distância. E também fintas, você precisa de fintas. E o clinch? Clinch, talvez de alguma forma. O clinch não é tão fácil chegar nessa posição, sabe? É uma ótima luta. Mas olha, se eu fosse o Charles, eu fintaria o jab, daria o jab, fintaria. Só que o problema é que o Charles não finta dessa forma. Ele não finta muitos golpes. A pressão só funciona se você for imprudente. E ele pode ser pego também, porque o Topuria é muito preciso. Tem também o histórico do Charles, ele é sempre pego. Sim, ele é pego demais. Se ele quiser seguir em frente, ele vai ser pego. O Topuria é muito esperto com as mãos, cara. Chute na perna também, eu acho que o Topuria não vai usar muito. A menos que o Charles, que a luta se estenda. Mas as fintas, o Charles precisa fintar. Ele precisa colocar uma dúvida na mente do Topuria. Também o footwork, ele precisa de um bom footwork. É uma boa luta, uma boa luta. Eu não quero duvidar do Charles, porque ele é o iluminado. Ele é iluminado por um grande poder, e ele já provou isso diversas vezes. Às vezes quando ele foi pego, ele voltou. Chamaram ele de desistente no passado, mas ele não é um desistente. Pro Charles finalizar ele, primeiro ele vai ter que levar a luta pro chão. Tem algo sobre o jogo de chão do Topuria? Ele fica falando, quando ele fala sobre o seu jogo de chão, eu fico tipo, cara, esse que você tá enfrentando é o Charles do Bronx. Se o Charles conseguir derrubar, mano, Charles, agarra ele. Ninguém testou ele. Ninguém viu isso ainda. O Charles, ele pode ir até no primeiro round, nas primeiras trocações, f***se a trocação, vai pra luta agarrada. Finja que vai trocar, agarra a perna dele, vai direto pro clinch e tenta ali a queda. Mesmo que ele te bata, ou faça uns golpes de wrestling, se ele
Ficar ali no controle lateral, beleza. Mas teste ele. Ninguém testou a luta agarrada do Topuria. Mas pra essa luta, o meu palpite, eu vou com o Topuria. Topuria por nocaute. Não sei que round, mas o Charles, ele é acertado demais pro meu gosto. Então eu acho que o Topuria vai encontrar uma chance bem cedo. Se o Charles decidir ser agressivo, ficar seguido em frente, o Topuria vai acertar ele. Galera, agora vamos pro main event da noite, a luta mais esperada aí por todo mundo, uma luta que teve várias reviravoltas, quem quer lutar com quem, mas finalmente tá aí a luta, main event do UFC 317, mais um brasileiro, Charles Oliveira, para disputar esse cinturão contra o duríssimo Ilia Topuria. Esse é um combate que tá todo mundo deixando o Charles de lado e seguindo no hype com o Topuria. Não julgo eles, porque o Topuria realmente tem um jogo de chão muito bom, um jogo de wrestling muito bom e uma trocação que ele é um nocauteador nato, um jogo de boxe muito agressivo, um jogo matador. Enquanto o Charles do Bronx é um cara que tá vindo, já veio numa fase muito boa, acabou perdendo o cinturão e agora tá numa fase muito boa de novo, venceu o último combate dele. Vejo o Charles levemente favorito essa luta, seguindo totalmente de contra as casas de aposta. Vou explicar por quê. O Charles, galera, é um cara que anda pra frente, é maior e mais longo que o Topuria. O que ele tem que ter cuidado nesse combate é nisso andar pra frente, tomar uma mão e sentir e acabar sendo nocauteado. Tem uma chance disso acontecer? Com certeza tem essa chance de acontecer. Dei uma olhada nas odds ali do nocaute do Topuria, mas o Topuria, galera, ele luta pesando no pé da frente, fazendo os caras andarem para trás, os seus adversários. Eu acho que isso não vai acontecer com o Charles. Eu acho que o Charles, ele é um cara que anda muito para frente, é ruim de ser acertado, joga boas mãos. Acho que o Charles tem que jogar muito os frontais nesse combate, as joelhadas de encontro, os frontais na cara, para limitar a parte frontal do Ilia Topuria. Ele tem que andar para os lados para bater, coisa que ele não é tão habilidoso. Nunca lutou com um cara que botou ele para andar no pé de trás. O único que fez isso quase nocauteou ele, que foi o Jai Herbert. Então eu vejo com encaixe de luta, pelo Charles ser maior e o estilo dele de andar para frente, pode anular o jogo do Topuria. Acredito que o Topuria ganhar essa luta pode ser bem louco dizer. Ele tem que derrubar o Charles e deixar o Charles ali por baixo, ele fazendo ground and pound, enrolando o Charles, pro Charles não finalizar, que é um finalizador, o maior finalizador do UFC, mas ficar ali enrolando, fazer meio que um jogo parecido que o Arman Tsarukyan fez com o Charles. Não acho que isso vai acontecer, acho que o Charles vai andar pra frente, marchar, jogar vários frontais, meter várias mãos e, cara, eu vejo uma grande possibilidade de o Charles nocautear essa luta pelo peso da mão e por ser mais pesado que o Topuria. Com certeza uma luta muito dura para os dois. Vou estar lá torcendo muito pro Charlinhos na fila lá da frente. Então vamos torcer pro nosso brasileiro. Acho que com o encaixe de luta, a minha mente, né, não só o coração, mas o meu cérebro diz que o Charles tem maior probabilidade de vencer esse combate e acho que vai vencer. E eu creio que vai dar bom por todos esses motivos que eu mostrei para vocês. Então eu vejo o Charles vencendo, recuperando o cinturão e trazendo mais um cinturão pro Brasil. É isso aí, pessoal, vocês viram os palpites dos lutadores, principalmente os gringos, estão todos com o Topuria. Pessoal, tá subestimando o Charles. Achei até legal deixar aqui no final o Caio falando, fez uma análise interessante e falou que o Charles vai vencer. Agora o Volkanovski, o Adesanya falaram que vai dar Topuria e o Islam Makhachev falou que é uma luta 50-50. E você, quem que você acha que vai vencer essa luta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E se você tá vendo o vídeo depois da luta, aí é outra história, né? Será que alguém acertou aqui os palpites? Vamos ficar sabendo só depois da luta. Se você viu o vídeo até o final, deixa o like aí pra fortalecer. Também se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que tá rolando. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo que tá rolando aqui na tela. Só clicar e conferir. Fui!